O milionário seguiu sua empregada depois do trabalho. Não sabia por quê, mas algo o inquietava. Até que chegou à casa dela, humilde, feita de barro e pau, e viu seus filhos que olharam para ele e disseram: "Mamãe dorme no chão para nos dar", e o resto da frase o partiu por dentro. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Juliano de Assis não costumava reparar em detalhes. Sua rotina era medida em resultados, números, entregas pontuais. O mundo ao redor funcionava como engrenagens bem ajustadas, cada peça cumprindo seu papel sem que ele precisasse olhar duas vezes. Era assim há anos, desde que decidiu transformar o pequeno negócio herdado do pai em algo significativamente maior. Ele aprendeu a delegar funções, a confiar em processos estabelecidos, a manter distância profissional de tudo e todos. Proximidade gerava complicações desnecessárias, e complicações atrasavam o progresso que ele vinha construindo metodicamente. Por isso, quando a agência de empregos ligou para avisar que haviam encontrado uma nova candidata para a vaga de empregada doméstica, ele apenas confirmou o horário da entrevista e desligou sem fazer perguntas adicionais. Não quis saber nome, não pediu histórico detalhado. Confiava no critério criterioso deles. Sempre confiara. Jéssica Campos chegou na manhã combinada. Juliano estava no escritório amplo, revisando contratos importantes, quando a campainha da entrada principal tocou. Ele ouviu a voz familiar de Sônia, a funcionária que cuidava da parte administrativa da casa, atender a porta com educação. Vozes femininas trocaram cumprimentos formais e educados. Ele não se levantou da cadeira executiva. Continuou concentrado, lendo a cláusula contratual que precisava ser ajustada antes do envio aos advogados. Minutos depois, Sônia bateu levemente na porta do escritório e entrou sem esperar resposta completa. Juliano ergueu os olhos brevemente dos documentos. Sônia informou que a candidata havia chegado e perguntou se ele preferia conduzir pessoalmente a entrevista ou se ela deveria fazer isso sozinha, como de costume. Juliano respondeu sem erguer os olhos do documento novamente, dizendo que ela poderia fazer o processo completo e que apenas o avisasse se houvesse algum problema significativo. Sônia assentiu compreensiva e saiu fechando a porta suavemente. Juliano voltou ao trabalho imediatamente. A entrevista na sala ao lado durou pouco mais de meia hora. Quando Sônia retornou ao escritório, trazia uma expressão visivelmente satisfeita no rosto. Ela comentou que a candidata parecia ótima em todos os aspectos avaliados. Experiência comprovada, referências impecáveis de empregos anteriores, postura profissional, pontualidade exemplar. Havia proposto que ela começasse no dia seguinte e Jéssica aceitara prontamente a oferta. Juliano apenas concordou com um aceno, assinando o último papel à sua frente com caneta cara. Agradeceu brevemente a Sônia pela eficiência. E foi exatamente assim que Jéssica Campos entrou na vida dele. Sem cerimônia, sem apresentações formais ou conversas iniciais. Apenas mais uma funcionária contratada para cumprir mais uma função específica dentro da estrutura organizada de sua casa. Nos primeiros dias, Juliano mal a via diretamente. Ela chegava muito cedo, sempre antes dele descer para o café matinal, e trabalhava em silêncio eficiente por todos os cômodos. A casa estava consistentemente impecável quando ele circulava. As roupas sempre perfeitamente passadas e organizadas, as refeições preparadas pontualmente. Tudo funcionava exatamente como deveria funcionar. Ele chegou a comentar com Sônia em tom casual, durante uma tarde, que a nova contratação havia sido definitivamente acertada. Mas havia algo diferente. Juliano não sabia dizer exatamente o que era aquela diferença sutil. Talvez fosse o jeito específico como Jéssica se movia pela casa enorme, com uma eficiência quase reverente, como quem está profundamente acostumada a não ocupar espaço demais ou chamar atenção desnecessária.
Ou talvez fossem as mãos dela que ele reparou certa manhã quando ela serviu o café quente na xícara de porcelana. Mãos visivelmente calejadas, com marcas evidentes de esforço físico que claramente iam muito além do trabalho doméstico comum. Mãos que contavam histórias silenciosas que ele não conhecia e provavelmente nunca conheceria. Ele também notou o cansaço que ela carregava. Não era óbvio ou dramático. Jéssica sorria educadamente quando necessário, respondia sempre com cortesia, mantinha impecavelmente a postura profissional esperada, mas havia uma sombra discreta nos olhos dela, algo pesado que ela carregava com disciplina férrea, como quem aprendeu por experiência dura a não deixar o peso interno aparecer externamente. Juliano tentou ativamente ignorar essas observações. Não era da conta dele o que acontecia na vida pessoal dos funcionários. Cada um tinha suas próprias batalhas particulares, seus fardos individuais para carregar. Ele tinha os próprios problemas empresariais. Não fazia sentido pragmático se envolver emocionalmente. Mas a curiosidade, sorrateira e persistente, começou a crescer silenciosamente dentro dele. Foi em um dia de chuva torrencial particularmente forte que tudo mudou definitivamente. Jéssica trabalhava concentrada na cozinha ampla, quando Juliano desceu as escadas apenas para pegar água gelada da geladeira. Ela estava de costas para a porta, lavando louça no tanque, e não o ouviu entrar no ambiente. Ele ia simplesmente pegar a garrafa e subir novamente sem interação, mas algo específico o fez pausar inesperadamente. O jeito preciso como ela olhava pela janela da cozinha, observando a chuva forte cair lá fora, com uma expressão facial que misturava preocupação genuína e urgência contida. Juliano a chamou pelo nome. Ela se virou rapidamente, como quem foi pega em um momento privado vulnerável. Perguntou educadamente se ele precisava de alguma coisa específica. Ele hesitou visivelmente. Não costumava fazer esse tipo de pergunta pessoal para funcionários. Perguntou se estava tudo bem com ela. Jéssica piscou, claramente surpresa pela pergunta inesperada. Respondeu que sim, questionando o motivo da preocupação. Juliano gesticulou vagamente para a janela, mencionando a chuva que parecia estar piorando consideravelmente. Sugeriu que se ela precisasse sair mais cedo, por qualquer motivo, não haveria problema algum. Jéssica abriu um sorriso educado e formal. Mas havia alívio genuíno e profundo por trás daquela expressão controlada. Disse que se ele realmente não se importasse, ela agradeceria imensamente. Precisava chegar em casa antes que escurecesse completamente. Juliano concordou imediatamente, dizendo que ela podia ir sem preocupação. Jéssica agradeceu sinceramente, secou as mãos rapidamente na toalha, pegou a bolsa simples e desgastada que deixava sempre no canto discreto da cozinha e saiu pela porta dos fundos com passos apressados. Juliano ficou parado no meio da cozinha vazia, segurando a garrafa de água mineral gelada, ouvindo o som dos passos dela se afastando rapidamente pelo corredor externo. E então, sem entender exatamente por que ou como justificar racionalmente, ele se viu caminhando até a sala de estar, movendo-se em direção à janela ampla da frente. Observou Jéssica atravessar o portão eletrônico, abrir um guarda-chuva visivelmente surrado e gasto e seguir pela calçada molhada em direção ao ponto de ônibus da avenida. Algo profundo dentro dele se moveu. Uma inquietação estranha, quase irracional, que ele não conseguia nomear ou compreender. Ele subiu as escadas rapidamente, pegou as chaves do carro importado e desceu novamente com determinação súbita. Não pensou muito racionalmente sobre o que estava fazendo. Apenas agiu por impulso puro. Entrou no carro, ligou o motor potente e saiu pela garagem automatizada, mantendo distância suficiente para não ser notado facilmente. Jéssica pegou o ônibus velho na avenida principal. Juliano a seguiu discretamente, o carro deslizando pelas ruas cada vez mais molhadas, enquanto a chuva martelava insistentemente no para-brisa. O trajeto foi surpreendentemente longo.
muito mais longo do que ele jamais imaginaria. O ônibus precário cruzou diversos bairros, contornou avenidas movimentadas, entrou em regiões periféricas que Juliano conhecia apenas vagamente de passagem rápida. A paisagem urbana foi mudando drasticamente. Prédios altos e modernos deram lugar a casas progressivamente menores e mais simples. O asfalto bem cuidado deu lugar a estradas de terra batida irregular. Quando o ônibus finalmente parou em um ponto distante, Jéssica desceu sozinha e caminhou determinada por uma rua estreita e mal iluminada, ladeada por casas extremamente simples. Juliano estacionou a uma distância segura e a observou seguir a pé, protegida pelo guarda-chuva surrado que mal cobria seus ombros molhados. Ela virou em uma esquina. Ele esperou alguns segundos estratégicos antes de sair do carro e seguir a pé também, mantendo-se cautelosamente nas sombras das árvores. A casa era de pau a pique, construção muito pequena, com o reboco descascado em vários pontos grandes. O telhado de telhas irregulares e velhas deixava entrever remendos improvisados feitos com lona plástica azul. Ao redor, apenas um terreno de chão batido, sem jardim, sem cerca protetora. Apenas uma casa frágil resistindo ao tempo implacável e à chuva forte. Jéssica estava prestes a entrar quando a porta se abriu abruptamente. 3 crianças surgiram correndo em direção a ela com alegria explosiva. Um menino e uma menina que pareciam gêmeos, aparentando estar entre 5 e 7 anos, e uma pequena, com pouco mais de 3 anos, que esticou os bracinhos pequenos pedindo colo ansiosamente. Eles gritaram, "Mamãe!" em coro alegre, e Jéssica se agachou imediatamente, abrindo os braços para recebê-los com amor visível. Juliano ficou completamente parado, escondido estrategicamente atrás de uma árvore próxima, observando a cena íntima. Algo apertou forte em seu peito. O menino, claramente o mais velho dos gêmeos, agarrou-se à cintura de Jéssica, dizendo que ela havia demorado, que eles estavam com medo que a chuva a pegasse no caminho. Jéssica beijou a testa dele carinhosamente, depois da irmã. Perguntou se Carla havia ajudado a cuidar da Mari durante a ausência. Carla respondeu orgulhosa que sim, que a pequena não havia chorado nem uma única vez. Jéssica ergueu a menor no colo, apertando-a contra o peito com amor profundo, chamando-a de pequena valente. Foi então que Carla disse algo que cortou o ar como uma lâmina afiada. Perguntou se a mãe havia trazido comida, mencionando que eles haviam dividido o pão que sobrou do dia anterior, mas que João disse que ela traria mais. Jéssica fechou os olhos por um segundo longo, como se aquelas palavras inocentes doessem fisicamente em sua alma. Ela entrou na casa com os 3 filhos. Juliano deu alguns passos cautelosos à frente, movido por algo que não conseguia nomear racionalmente. Aproximou-se da janela lateral da casa, que estava entreaberta. De dentro, a voz infantil de João ecoou novamente clara e devastadora. O menino disse que ele e Carla iam dar o colchão deles para a mãe naquela noite, que ela dormia no chão todo dia para que eles tivessem onde deitar confortavelmente, que naquela noite era a vez deles retribuírem. Juliano congelou completamente. As palavras da criança reverberaram dentro dele com uma força absolutamente brutal. Ele sentiu o peso esmagador delas, a sinceridade devastadora, a realidade nua e crua que elas expunham sem filtros. Jéssica dorme no chão, para que os filhos tenham colchão. Ele recuou um passo instintivo, depois outro. A chuva molhava seu rosto, mas ele mal sentia a água fria. Tudo o que existia naquele momento era aquela frase simples, repetindo-se incessantemente em sua mente chocada. Foi quando Jéssica apareceu na porta da casa, como se tivesse sentido sobrenaturalmente a presença dele. Seus olhos se encontraram através da chuva. Ela não gritou, não correu, apenas ficou ali parada, segurando Mari no colo, com João e Carla posicionados protetoramente atrás dela. O silêncio entre eles era absolutamente ensurdecedor.
Juliano abriu a boca, mas nenhuma palavra conseguiu sair. Ele não sabia o que dizer, não sabia o que fazer. Só sabia que algo fundamental dentro dele havia se partido irreparavelmente. E pela primeira vez em muitos anos, ele não tinha absolutamente nenhum controle sobre o que estava sentindo. O silêncio entre eles se esticou por segundos, que pareciam eternos sob a chuva implacável. Juliano permaneceu parado, completamente encharcado, incapaz de se mover ou de formular qualquer justificativa minimamente coerente para sua presença invasiva ali. Jéssica segurava Mari com firmeza protetora, os olhos fixos nele com uma intensidade que o desarmava. Mas não havia raiva visível em seu rosto. Apenas uma resignação cansada e profunda, como quem já esperava ser eventualmente descoberta em algum momento. João e Carla espiavam cautelosamente por trás da mãe, simultaneamente curiosos e assustados pela presença daquele homem desconhecido. O menino deu um passo corajoso à frente, assumindo instintivamente o papel de protetor das irmãs menores, perguntando em voz firme quem era aquele estranho. Carla, menor mas não menos perspicaz, quis saber com voz trêmula se ele vinha demitir a mãe porque eles eram pobres. A pergunta inocente, mas devastadora da menina atingiu Juliano com uma força que o deixou sem ar. Ele tentou explicar rapidamente que não era nada disso, mas as palavras saíram atropeladas e sem convicção alguma. Jéssica cortou a conversa com uma firmeza educada, mas absolutamente inflexível, sugerindo com voz controlada que ele voltasse para casa antes de pegar um resfriado sério. A frase soou quase maternal, uma ironia cruel e dolorosa considerando a situação extrema. Juliano murmurou uma oferta hesitante de ajuda. A reação de Jéssica foi imediata e cortante como lâmina afiada. Ela não precisava de caridade de ninguém. Nunca havia pedido nada além do salário justo pelo trabalho realizado. O orgulho ferido em sua voz deixou absolutamente claro que aquela conversa havia cruzado uma linha invisível que não deveria jamais ter sido cruzada. Ele recuou desajeitadamente, pedindo desculpas atrapalhadas e finalmente se afastou enquanto ela entrava na casa com os 3 filhos, fechando a porta de madeira velha com um clique definitivo que soou como um ponto final brutal. Juliano ficou ali mais alguns segundos eternos, sozinho sob a chuva torrencial que não dava sinais de diminuir, sentindo o peso esmagador da vergonha e de algo muito maior que ainda não conseguia nomear adequadamente. Voltou ao carro em piloto automático completo. Sentou-se no banco de couro molhado, as mãos tremendo visivelmente no volante. Não de frio físico, de algo diferente e mais profundo. Uma emoção intensa que ele não permitia que o tocasse há muito tempo. Culpa. Não a culpa superficial e passageira de cometer um deslize social qualquer, mas uma culpa profunda, visceral, devastadora, que nascia da consciência brutal de ter vivido anos inteiros dentro de uma bolha impermeável e confortável, ignorando deliberada e sistematicamente tudo o que existia do lado de fora. A imagem nítida das 3 crianças não saía de sua mente atormentada. João, tentando proteger as irmãs com a seriedade prematura de quem já aprendeu cedo demais que o mundo não é gentil nem justo. Carla, com aquela pergunta devastadora sobre demissão e pobreza que nenhuma criança deveria precisar fazer. Mari, tão pequena e inocente, olhando para a mãe como se ela fosse a única coisa sólida e confiável em um mundo instável e ameaçador. E Jéssica, segurando tudo junto com uma força silenciosa e admirável que ele não compreendia. Dormindo no chão duro para que os filhos tivessem colchão, ele dirigiu de volta para casa, sem prestar atenção real no caminho percorrido. Quando chegou, a mansão estava silenciosa e assustadoramente vazia. Sônia já havia ido embora há horas.
Ele subiu direto para o quarto enorme, trocou de roupa molhada mecanicamente e ficou sentado na beira da cama king size, olhando para o nada enquanto a chuva continuava martelando insistentemente nas janelas amplas. A casa enorme ao redor dele de repente parecia absurda e obscena. Quartos inteiros que ninguém ocupava jamais. Espaços vazios que ele mantinha apenas porque podia, porque tinha recursos para isso. Luxo acumulado que ele nem notava mais conscientemente, porque se tornara apenas parte da paisagem invisível de sua vida privilegiada. Enquanto Jéssica e os 3 filhos se apertavam em uma casa de pau a pique que mal resistia à chuva forte. Juliano passou a noite inteira em claro absoluto. Tentou desesperadamente se convencer de que não era problema dele, que não era responsabilidade sua, que ele já fazia sua parte social pagando um salário justo pelos serviços, que não podia salvar todo mundo da pobreza, mas a voz infantil de João ecoava em sua mente, insistente e implacável. A senhora dorme no chão todo dia para a gente ter onde deitar. A frase se repetia como um mantra acusatório e doloroso, despedaçando metodicamente todas as justificativas racionais que ele tentava construir desesperadamente. Quando o sol nasceu finalmente, ele estava decidido. Não sabia exatamente o que fazer ainda, mas sabia com certeza absoluta que não podia simplesmente fingir que nada daquilo havia acontecido. Não depois de ter visto aquilo. Não depois de ter sentido aquilo. Jéssica chegou no horário de sempre, pontual como sempre. Juliano estava na cozinha esperando, algo completamente incomum. Ela entrou pela porta dos fundos e hesitou visivelmente ao vê-lo ali, claramente surpresa pela presença inesperada. Cumprimentou-o com a educação formal de sempre, mas havia tensão em sua voz. Ele pediu que conversassem. Jéssica enrijeceu imediatamente, os ombros ficando tensos, assumindo que seria demitida. Disse com voz controlada que entendia perfeitamente que procuraria outro emprego. Juliano negou rapidamente. Não era demissão, era outra coisa completamente diferente. Pediu que ela se sentasse. Jéssica hesitou longamente, mas obedeceu, a postura defensiva, os ombros permanecendo tensos. Ele começou pedindo desculpas sinceras pela invasão do dia anterior. Reconheceu honestamente que havia sido desrespeitoso e invasivo. Mas então admitiu algo que o surpreendeu enquanto dizia. Agora que sabia daquela realidade, não conseguia simplesmente ignorar e seguir em frente. Explicou cuidadosamente sobre o chalé nos fundos da propriedade. Um espaço pequeno, mas decente e digno, com 2 quartos, banheiro completo, cozinha equipada. Estava vazio há anos sem uso. Eles poderiam morar lá se quisessem. Jéssica o encarou como se ele tivesse falado em outro idioma completamente estrangeiro. Perguntou com voz desconfiada por quê. Por que exatamente ele faria isso? Juliano não tinha resposta racional ou lógica. Apenas uma sensação urgente e visceral de que algo precisava mudar drasticamente. Que ele precisava mudar. Tentou explicar que não era caridade vazia, que era simplesmente oferecer um lugar melhor e mais seguro, que não esperava nada em troca. Jéssica apertou os lábios, lutando visivelmente contra emoções intensas que ameaçavam transbordar descontroladamente. Uma lágrima escorreu silenciosa pelo rosto dela. Ela admitiu com voz rouca que não sabia o que dizer. Juliano se levantou e sugeriu que fossem ver o chalé pessoalmente. Ela o seguiu em silêncio pesado, ainda atordoada, ainda desconfiada. Atravessaram o jardim amplo até os fundos da propriedade, onde o pequeno chalé estava meio escondido entre árvores antigas e frondosas. Ele destravou a porta e a abriu completamente. O lugar estava empoeirado, mas estruturalmente sólido. Móveis antigos cobertos por lençóis brancos empoeirados. Janelas que precisavam de uma boa limpeza. Mas era infinitamente melhor que a casa de pau a pique. Era seguro, era digno, era um lar de verdade. Jéssica entrou devagar,
tocando as paredes como se precisasse confirmar fisicamente que eram reais. Caminhou pelos cômodos em silêncio reverente, os olhos percorrendo cada detalhe cuidadosamente. Os quartos eram pequenos, mas acolhedores e aquecidos. A cozinha tinha fogão funcionando, geladeira, uma mesa de madeira sólida. O banheiro tinha chuveiro funcionando perfeitamente. Luxos simples que para ela representavam o absolutamente impossível. Juliano explicou que ela poderia trazer o que quisessem do antigo endereço ou ele poderia providenciar móveis completamente novos se preferissem começar do zero. Jéssica se virou para ele, os olhos ainda úmidos, e repetiu a pergunta essencial. Por que estava fazendo isso? Ele olhou ao redor do chalé silencioso, procurando uma resposta honesta dentro de si mesmo. Admitiu que havia percebido algo fundamental, que passara anos olhando para o mundo de uma forma muito estreita e limitada, que talvez fosse hora de mudar isso. As palavras saíram mais verdadeiras do que ele esperava. Não eram apenas palavras vazias para convencê-la. Era uma admissão real de algo que estava acontecendo dentro dele. Jéssica não respondeu imediatamente. Ficou ali parada, absorvendo tudo cuidadosamente. Ele viu o momento exato em que a resistência dela começou a ceder. Não era rendição ou derrota. Era a aceitação cuidadosa de uma possibilidade que ela não ousava acreditar que pudesse existir. Ela perguntou quando poderiam se mudar. A voz estava rouca de emoção contida. Juliano disse que quando quisessem. Amanhã mesmo, se preferissem. Ela assentiu devagar, ainda processando a realidade nova. Disse que precisava conversar com as crianças primeiro, que eles mereciam entender o que estava acontecendo. Ele concordou completamente. Disse que ela poderia tirar a tarde inteira de folga para organizar a mudança. Providenciaria transporte se precisasse. Jéssica agradeceu com uma voz quase inaudível. Havia algo diferente em seu olhar agora. Não era apenas gratidão simples, era algo mais complexo. Uma mistura de esperança cautelosa e um reconhecimento mútuo de que algo fundamental havia mudado entre eles. Algo que nenhum dos dois conseguia nomear ainda, mas que estava ali, palpável, transformando o espaço ao redor. Quando ela saiu do chalé, Juliano ficou mais alguns minutos ali dentro, olhando ao redor silenciosamente. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava fazendo algo que realmente importava. Não era sobre dinheiro acumulado, sobre negócios lucrativos, sobre resultados empresariais. Era sobre pessoas reais, sobre olhar de verdade para alguém e reconhecer sua humanidade fundamental. Era sobre deixar que aquilo o tocasse, o mudasse profundamente. E ele estava mudando. Podia sentir claramente. A mudança aconteceu 2 dias depois. Juliano não participou diretamente do processo, mas observou de longe enquanto Jéssica e as crianças traziam suas poucas coisas em sacolas plásticas rasgadas e caixas de papelão amassadas. Foi uma constatação dolorosa e reveladora perceber que absolutamente tudo o que eles possuíam cabia em menos de 10 volumes modestos. Roupas visivelmente gastas, alguns brinquedos simples e quebrados, panelas velhas e amassadas, os colchões finos que as crianças haviam mencionado naquela noite chuvosa. João carregava uma caixa maior que ele próprio, determinado a não pedir ajuda de ninguém. Carla segurava firmemente a mão de Mari, enquanto a pequena observava tudo com olhos arregalados de admiração, como se estivesse entrando em um castelo encantado. Jéssica coordenava a organização com uma eficiência silenciosa e prática, mas havia algo visivelmente diferente em seus movimentos. Uma leveza sutil que não estava lá antes. Juliano havia mandado Sônia providenciar o essencial que faltava. Lençóis novos e macios, toalhas felpudas, utensílios de cozinha decentes e funcionais, alimentos para abastecer generosamente a despensa vazia. Quando Jéssica viu tudo aquilo já organizado no chalé, tentou recusar educadamente. Disse que já era demais, que não precisava.
Ele apenas respondeu com firmeza que não era, e ela não insistiu. Havia um limite prático para o quanto o orgulho podia resistir diante da necessidade concreta e urgente. Nos primeiros dias, a dinâmica entre eles permaneceu cuidadosamente formal. Jéssica continuava cumprindo suas funções na casa principal com a mesma discrição profissional de sempre. Chegava cedo, trabalhava em silêncio eficiente, evitava qualquer familiaridade que pudesse sugerir que algo fundamental havia mudado. Mas havia mudado. Juliano sentia isso toda vez que cruzava com ela nos corredores amplos. As crianças eram outra história completamente diferente. João e Carla ainda mantinham uma distância respeitosa e cautelosa, mas Mari não entendia essas fronteiras invisíveis. Certa manhã ensolarada, Juliano estava no jardim revisando e-mails no celular quando ouviu uma risada infantil cristalina. Virou-se e viu a pequena correndo atrás de uma borboleta colorida, os cabelos escuros voando ao vento suave. Ela tropeçou em uma pedra e caiu no gramado. Antes que pudesse pensar, ele estava ao lado dela, ajudando-a a levantar com cuidado. Mari o olhou com aqueles olhos enormes e curiosos, sem medo, sem constrangimento. Apenas uma criança observando um adulto com total naturalidade. Perguntou, com a sinceridade brutal da infância, se ele era o homem da casa grande. Juliano confirmou que sim, perguntando se ela era a Mari. Ela assentiu, limpando a terra do joelho arranhado. Comentou que a mãe dela trabalhava para ele. Ele confirmou novamente. Então veio a pergunta sem rodeios, se ele era bonzinho. Juliano hesitou profundamente. Não sabia como responder aquilo. Ninguém nunca havia lhe feito essa pergunta tão diretamente. Mari não esperou pela resposta. Já estava correndo atrás da borboleta novamente, a queda completamente esquecida. Mas a pergunta ficou com ele pelo resto do dia inteiro. Você é bonzinho? Era uma pergunta simples que carregava um peso imenso e complexo. Ele não sabia se era. Não sabia se alguma vez havia se importado em ser. Sua vida sempre foi medida em outros termos completamente diferentes. Sucesso empresarial, eficiência operacional, resultados financeiros, bondade nunca entrou na equação. À noite, quando a casa estava silenciosa, ele olhou pela janela do escritório em direção ao chalé iluminado. Havia luz acesa. Podia imaginar Jéssica colocando as crianças para dormir, finalmente em camas de verdade, em um lugar seguro e aquecido. Algo apertou em seu peito, uma sensação estranha que ele não conseguia nomear adequadamente. Os dias foram passando e uma rotina nova começou a se estabelecer naturalmente. Juliano notou que acordava mais cedo, não por necessidade de trabalho, mas por uma vontade inexplicável de ver as crianças brincando no jardim antes que Jéssica as levasse para a escola. Ele nunca havia prestado atenção em crianças antes. Elas simplesmente não faziam parte do seu mundo organizado. Mas João, Carla e Mari estavam lentamente mudando isso. João era sério para a idade que tinha. Carregava uma responsabilidade prematura nos ombros pequenos, como se tivesse aprendido cedo demais que a vida exigia vigilância constante. Ele observava tudo com atenção, protegia as irmãs instintivamente e mantinha uma distância educada, mas firme de Juliano. Era como se quisesse deixar claro que, apesar de morarem ali, eles não eram dependentes, não eram projeto de caridade. Carla era diferente. Mais leve, mais curiosa e aberta. Fazia perguntas sobre as flores do jardim, sobre os pássaros que visitavam o lago artificial, sobre o carro de Juliano. Ele se pegou respondendo com uma paciência que não sabia que possuía. Certa vez, ela lhe perguntou por que ele morava sozinho em uma casa tão grande. A pergunta o pegou desprevenido. Ele não tinha resposta. Sempre vivera assim porque sim, porque era o que se esperava de alguém em sua posição social. Mari continuava sendo a mais destemida. Ela o cumprimentava toda vez que o via, com aquele sorriso imenso que iluminava o rosto pequeno.
Trazia-lhe desenhos que fazia na escolinha, flores que colhia no jardim, pedras coloridas que encontrava e achava bonitas. Juliano aceitava tudo com uma seriedade que fazia a menina rir deliciada. Ele começou a guardar os desenhos em uma gaveta do escritório, sem saber exatamente por quê. Jéssica observava essas interações com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Havia gratidão, sim, mas também algo que parecia preocupação profunda, como se ela temesse que as crianças se apegassem demais, que baixassem a guarda e se machucassem quando a realidade, inevitavelmente, as alcançasse novamente. Uma tarde, Juliano estava no escritório quando ouviu vozes exaltadas vindo do jardim. Levantou-se e foi até a janela. João e Carla estavam discutindo com outra criança que ele não conhecia, um menino maior que aparentemente viera da rua. O garoto apontava para o chalé, dizendo algo que Juliano não conseguia ouvir, mas pela postura defensiva de João, não era nada gentil. Ele desceu rapidamente. Quando chegou ao jardim, o menino já estava indo embora, mas João tinha os punhos cerrados e lágrimas de raiva nos olhos. Carla segurava o braço do irmão, tentando acalmá-lo. Jéssica saiu correndo do chalé, visivelmente alarmada. Perguntou o que aconteceu. João não respondeu. Apenas se virou e correu de volta para o chalé. Carla olhou para a mãe, então para Juliano, claramente dividida entre lealdade ao irmão e vontade de explicar. Jéssica se agachou ao nível da filha, pedindo que ela contasse. Carla explicou que Pedro havia falado que eles estavam morando ali de favor, que eram empregados igual à mãe. João ficou com raiva. Jéssica fechou os olhos por um momento e Juliano viu a dor atravessar seu rosto. Ela abraçou Carla e disse que ia conversar com o irmão. Quando se levantou, seus olhos encontraram os de Juliano. Havia algo ali que ele reconheceu imediatamente. Vergonha. Como se ela se sentisse culpada por permitir que os filhos se expusessem àquele tipo de situação. Ele quis dizer algo, mas ela já estava indo em direção ao chalé. Juliano ficou ali parado, processando o que havia acontecido. A criança tinha razão, tecnicamente. Eles estavam ali porque Jéssica trabalhava para ele. Mas reduzir tudo a isso parecia cruel e impreciso. Algo mais estava acontecendo, algo que ele ainda não tinha coragem de nomear. Naquela noite, ele não conseguiu se concentrar no trabalho. Ficou pensando em João, no orgulho ferido do menino, na forma como ele tentava proteger a família de qualquer sugestão de inferioridade. Era um peso grande demais para ombros tão pequenos. Juliano se pegou pensando em sua própria infância. Ele nunca havia passado necessidade, nunca precisou defender sua dignidade diante de outras crianças. Mas também nunca teve ninguém que lutasse por ele da forma como João lutava pelas irmãs. Seus pais eram distantes, ocupados demais, construindo o império que ele eventualmente herdaria. Ele cresceu em uma casa cheia de coisas e vazia de pessoas. Olhou novamente pela janela em direção ao chalé. A luz ainda estava acesa. Imaginou Jéssica conversando com João, tentando curar feridas que palavras cruéis haviam aberto. E imaginou as 3 crianças apertadas em um abraço, encontrando conforto um no outro da forma como sempre fizeram. E percebeu algo que o assustou. Ele tinha inveja. Inveja daquela conexão, daquela intimidade forjada na adversidade. Ele tinha tudo materialmente e eles tinham quase nada. Mas havia algo naquele chalé que sua mansão enorme nunca teve. Havia amor. Amor verdadeiro, incondicional, que não dependia de sucesso ou status ou aparências. Amor que resistia à fome, ao frio, à humilhação. Amor que dormia no chão para que outros tivessem colchão. Juliano encostou a testa no vidro frio da janela e admitiu para si mesmo algo que vinha evitando há dias. Ele não estava apenas ajudando Jéssica e as crianças. Ele estava tentando encontrar algo que havia perdido há muito tempo. Ou talvez algo que nunca teve. E isso o assustava mais do que qualquer coisa.
O incidente com João marcou uma mudança sutil, mas significativa na percepção de Juliano. Ele percebeu com clareza dolorosa que não podia simplesmente oferecer um teto e achar que isso resolvia tudo. A dignidade era mais complexa que paredes e colchões. Era sobre pertencimento genuíno, sobre não se sentir menor, sobre ter direito de existir sem vergonha ou constrangimento. Nos dias seguintes, ele começou a prestar mais atenção aos detalhes. Notou como João evitava o jardim nos horários em que outras crianças da vizinhança passavam pela rua. Como Carla parava de brincar e ficava quieta quando ouvia vozes desconhecidas. Como até Mari, tão expansiva e destemida, se recolhia instintivamente perto da mãe quando estranhos apareciam. Eles estavam protegidos fisicamente, mas emocionalmente ainda carregavam o peso da vulnerabilidade. E Jéssica carregava o peso de todos eles. Juliano a observava mais do que deveria. Tentava dizer a si mesmo que era apenas preocupação natural com uma funcionária, mas sabia que era mentira. Havia algo mais crescendo silenciosamente, algo que se manifestava cada vez que ela sorria para os filhos, cada vez que ele a via cantando baixinho em Kuma arrumava a cozinha, cada vez que cruzava com ela nos corredores e sentia aquele aperto estranho no peito. Ele lutava contra isso, repetia para si mesmo todas as razões pelas quais aquilo era inadequado. Ela era sua empregada. Havia uma diferença enorme de classe entre eles. Ela era vulnerável, dependente dele de formas que tornavam qualquer interesse romântico automaticamente problemático. Mas o coração não entendia de hierarquias sociais ou conveniências racionais. Uma manhã, Juliano acordou com a decisão de criar alguma distância. Seria mais fácil assim, menos complicado. Ele passaria mais tempo no escritório do centro, delegaria mais para Sônia, evitaria os horários em que as crianças estavam no jardim. A resolução durou exatamente até a hora do almoço. Ele estava saindo para uma reunião quando ouviu o choro. Não era um choro alto, mas tinha aquela qualidade sufocada de alguém tentando não ser ouvido. Veio da direção do chalé. Juliano hesitou, a mão na chave do carro. Não era problema dele. Jéssica saberia lidar com o que quer que fosse, mas seus pés não obedeceram à lógica. Ele se viu caminhando em direção ao som. Encontrou Jéssica sentada nos degraus da pequena varanda do chalé, o rosto escondido nas mãos. Ela não o ouviu se aproximar. Os ombros tremiam com soluços silenciosos que ela tentava conter. Juliano parou, a alguns metros de distância, subitamente inseguro. Parte dele queria recuar, deixá-la com sua privacidade, mas outra parte, mais forte, não conseguia simplesmente ir embora. Ele se aproximou devagar. Jéssica deve ter percebido sua presença, porque enrijeceu imediatamente, secando o rosto com as costas das mãos em um gesto rápido e desesperado. Quando ergueu a cabeça, seus olhos estavam vermelhos, mas ela tentava forçar uma expressão neutra. Disse desculpas atrapalhadas, que não sabia que ele estava ali. Juliano respondeu que ela não precisava se desculpar, gesticulando vagamente para o espaço ao lado dela nos degraus, perguntando se podia sentar. Ela hesitou visivelmente, mas acenou que sim. Ele se sentou, mantendo uma distância respeitosa. Ficaram em silêncio por alguns momentos pesados. Juliano não sabia o que dizer. Não era bom com emoções, especialmente as dos outros. Jéssica disse finalmente que as crianças estavam na escola, como se precisasse justificar por que estava ali chorando ao invés de trabalhando. Ele confirmou que sabia, esperando pacientemente. Ela não continuou. Ele perguntou se ela queria falar sobre o que aconteceu. Jéssica soltou uma risada sem humor. Disse que não era nada específico, era tudo. Olhou para as próprias mãos. Continuou dizendo que deveria estar feliz. Deveria estar aliviada. Finalmente tinham um lugar decente para morar. As crianças tinham camas, comida, segurança. Mas ela... A voz falhou. Juliano completou a frase, dizendo que ela se sentia culpada. Ela o olhou surpresa.
Ele continuou, explicando que era por depender de alguém, por não ter conseguido sozinha. Jéssica assentiu devagar, os olhos enchendo de lágrimas novamente. Admitiu que sempre conseguiu sozinha. Sempre. Não importava o quão difícil fosse, ela dava um jeito. E agora, a voz falhou novamente. Agora ela dependia dele. E isso a assustava mais do que passar fome assustava. A honestidade brutal daquelas palavras atingiu Juliano com força. Ele entendeu profundamente. Ela tinha medo não da pobreza, mas da perda de autonomia. Da possibilidade de que ele pudesse tirar tudo tão facilmente quanto dera. Ele disse, escolhendo cada palavra com cuidado extremo, que ela não dependia dele, que ela trabalhava para ele, que ganhava seu salário, que o chalé era parte das suas condições de trabalho, não um favor, não era caridade. Jéssica balançou a cabeça, disse que mais era, que não importava como chamassem, que no final ele tinha o poder de tirá-los dali a qualquer momento. Juliano ficou em silêncio porque ela estava certa. Tecnicamente, legalmente, ele tinha esse poder. Mas a ideia de exercê-lo, de causar aquela dor, era tão absurda que ele nem conseguia considerá-la seriamente. Disse então com uma firmeza que o surpreendeu que não ia fazer isso. Pediu que ela olhasse para ele. Ela ergueu os olhos. Ele segurou o olhar dela e repetiu que não ia tirar eles dali. Não por capricho, não por raiva, não por nada. Que isso não era algo que podia ser tirado porque não foi dado. Foi conquistado, que ela trabalhava, que ela merecia. Jéssica o estudou em silêncio, como se estivesse tentando decidir se podia acreditar naquelas palavras. Ele deixou que ela olhasse, que procurasse sinais de falsidade ou manipulação, porque ele estava falando a verdade. Até para si mesmo isso estava ficando claro. Não era generosidade temporária, era algo mais permanente, mais real. A pergunta veio baixinho, quase um sussurro. Por que estava fazendo isso? De verdade. Por quê? Juliano respirou fundo. Era a pergunta que ele vinha evitando responder até para si mesmo. Mas ali, sentado naqueles degraus, com ela olhando para ele com aquela vulnerabilidade crua, ele não conseguiu fugir. Explicou que quando viu ela e as crianças naquela casa, pausou procurando as palavras certas. Percebeu que passou a vida inteira construindo coisas que não importavam, acumulando coisas que não o faziam sentir nada. E então, viu ela dormindo no chão, para que seus filhos tivessem colchão, e percebeu que ela tinha algo que ele nunca teve, algo que dinheiro nenhum conseguia comprar. Ela perguntou genuinamente confusa o quê? A palavra saiu com um peso que ele não esperava. Propósito. Disse que ela sabia exatamente por que acordava todo dia. Sabia por que lutava. Ele não sabia há anos. Não sabia se algum dia soube. Jéssica não disse nada por um longo momento. Apenas o observou com aquela intensidade que ele estava começando a reconhecer. Como se ela pudesse ver através das camadas que ele construíra ao longo dos anos. Ela disse finalmente, e não era uma pergunta, que ele não estava tentando salvar eles. Estava tentando salvar a si mesmo. A afirmação poderia ter soado como acusação, mas não soou. Era apenas uma constatação. E era verdade. Juliano não negou. Perguntou se isso tornava menos válido o que estava fazendo. Jéssica respondeu que não sabia. Se levantou, limpando as últimas lágrimas. Mas disse que era honesto e que preferia a honestidade à falsa caridade. Ela entrou no chalé sem olhar para trás, deixando Juliano sentado nos degraus, processando aquela conversa. Algo havia mudado. Uma barreira havia caído, ou pelo menos começado a rachar. Eles haviam se visto de verdade, sem as máscaras sociais que mantinham no dia a dia. Juliano finalmente se levantou e voltou para a casa principal. A reunião que tinha estava completamente esquecida. Ele subiu para o escritório e ficou olhando pela janela, pensando nas palavras de Jéssica. Está tentando salvar a si mesmo. Sim, estava, porque pela primeira vez em anos ele estava sentindo algo.
Não apenas a superfície fria da eficiência e do sucesso, mas algo mais profundo, algo assustador e real e vivo. Ele estava se apaixonando, não apenas por Jéssica, embora isso fosse inegável, mas pela ideia de pertencer a algo maior que ele mesmo, de fazer parte de algo que importava de verdade. A pergunta era: o que ele faria com isso? Como transformar esse sentimento em algo que não machucasse ninguém, especialmente a família que estava começando a se sentir como sua? Ele não tinha resposta. Só sabia que não havia mais volta. Algo havia começado naquele dia de chuva, quando ele decidiu seguir Jéssica, e agora estava ganhando vida própria, transformando tudo ao seu redor. E ele, pela primeira vez na vida, não estava no controle. E, estranhamente, isso não o assustava tanto quanto deveria. As semanas que se seguiram trouxeram uma transformação gradual, mas inegável. A casa, antes silenciosa e vazia, como um mausoléu de conquistas materiais, ganhou vida pulsante. Risadas de crianças ecoavam pelo jardim nas tardes ensolaradas. Jéssica cantarolava melodias suaves enquanto trabalhava, canções que Juliano não conhecia, mas que pareciam vir de um lugar profundo e verdadeiro. Ele se pegou sorrindo sem motivo aparente, apenas por ouvir aqueles sons que transformavam o espaço ao redor. Juliano começou a ajustar sua rotina de formas que pareciam pequenas, mas carregavam um peso imenso. Tomava café na cozinha, ao invés de no escritório isolado. Trabalhava no jardim quando sabia que as crianças estariam brincando. Inventava desculpas para estar presente, para fazer parte daquele universo que se formava ao redor dele como uma constelação nova e brilhante. Pequenos ajustes que pareciam inocentes, mas que revelavam uma intenção clara. Ele queria estar perto, precisava estar perto. João continuava mantendo distância respeitosa, mas já não havia hostilidade em seus olhos. Era mais uma cautela calculada, como se ele estivesse observando cada movimento de Juliano, avaliando se podia confiar naquele homem que havia mudado tanto suas vidas. Juliano entendia aquela postura defensiva, não apressava nada, apenas estava ali, dia após dia, consistente e confiável. Carla havia se tornado mais aberta, fazia perguntas sobre absolutamente tudo com aquela curiosidade insaciável da infância. Como funcionavam as estrelas, por que o vento soprava, se ele já tinha viajado para lugares distantes. Juliano respondia com uma paciência que descobriu possuir, às vezes pesquisando respostas que não sabia imediatamente só para não decepcionar aquela sede genuína de conhecimento. As conversas com Carla o faziam lembrar de como o mundo podia ser fascinante quando visto através de olhos que ainda não haviam aprendido a ignorar as maravilhas simples. E Mari tinha simplesmente o adotado sem cerimônia ou hesitação. Ela o procurava para mostrar descobertas minúsculas que eram gigantescas em seu universo infantil. Pedras bonitas, flores coloridas, borboletas que pousavam momentaneamente em sua mão pequena. Contava histórias inventadas com uma seriedade encantadora, misturando realidade e fantasia de formas que faziam Juliano sorrir genuinamente. Ele se viu fazendo coisas que nunca imaginou fazer. Agachado no jardim, procurando joaninhas entre as folhas, empurrando um balanço improvisado que ele mesmo havia instalado em uma árvore robusta, lendo histórias infantis com vozes engraçadas que faziam a menina gargalhar até ficar sem ar. Jéssica observava essas interações com uma expressão complexa que ele passava horas tentando decifrar. Havia gratidão, certamente, mas também algo mais profundo e mais perigoso. Algo que fazia os olhos dela brilharem de um jeito específico quando ele brincava com as crianças. Algo que acelerava o coração dele de forma incontrolável. Eles mantinham uma dança cuidadosa e delicada. Conversavam mais do que no início, mas sempre sobre territórios seguros. As crianças e suas descobertas diárias.
O jardim e as plantas que precisavam de cuidado, o tempo e suas variações imprevisíveis, nunca sobre o que realmente importava, nunca sobre o que estava crescendo entre eles, silencioso, mas inegável como uma planta persistente que encontra caminho através do concreto. Foi em uma tarde quente de sábado que tudo mudou de forma irreversível. Juliano estava no escritório revisando relatórios quando ouviu vozes exaltadas vindo do jardim. Não eram as vozes alegres das brincadeiras habituais. Era Jéssica, e havia pânico puro em seu tom. Ele largou tudo e correu, o coração disparado mesmo antes de entender o que havia acontecido. Encontrou Mari caída no chão próximo à grande árvore central do jardim, o joelho sangrando abundantemente. Ela chorava aos berros, enquanto Jéssica tentava acalmá-la com mãos visivelmente tremendo. João e Carla estavam ao lado, pálidos e assustados, presos entre o desejo de ajudar e o medo de piorar a situação. Juliano se ajoelhou ao lado delas, avaliando rapidamente a situação. O ferimento parecia superficial, apesar do sangue abundante. Mari estava mais assustada que realmente machucada. Jéssica explicou entre palavras atropeladas que a menina havia caído tentando alcançar um galho mais alto, que havia muito sangue, que ela não sabia se era grave. Sem pensar muito, Juliano ergueu Mari no colo com cuidado extremo. A menina agarrou sua camisa instintivamente, soluçando contra seu peito enquanto ele a levava para dentro. Jéssica o seguiu de perto, ainda visivelmente abalada. João e Carla vinham logo atrás em silêncio respeitoso. Na cozinha ampla e bem iluminada, Juliano sentou Mari cuidadosamente no balcão e buscou o kit de primeiros socorros no armário alto. Suas mãos se moviam com eficiência enquanto limpava o ferimento, conversando com Mari em tom suave para distraí-la da dor. Elogiou sua coragem em subir tão alto, fez piadas sobre suas próprias quedas de infância, inventou histórias bobas que fizeram a menina dar risadinhas entre os soluços. Jéssica estava ao lado deles, observando cada movimento com uma intensidade que Juliano sentia na pele. Ele terminou de limpar e aplicou um curativo grande com desenhos coloridos que encontrou no fundo do kit. Mari já estava se acalmando, a crise passando como tempestades rápidas da infância. Foi então que aconteceu. Mari o abraçou espontaneamente, apertando os bracinhos pequenos ao redor do pescoço dele com força surpreendente, e disse duas palavras que mudaram tudo. Obrigada, tio Juliano. O mundo parou completamente. Tio Juliano. Ele sentiu algo se partir e se reorganizar dentro do peito, como placas tectônicas se ajustando para criar uma nova geografia emocional. Olhou para Jéssica por cima da cabeça de Mari. Ela estava congelada, os olhos arregalados em choque e algo que parecia pânico. João e Carla trocaram olhares carregados de significado que crianças não deveriam precisar trocar. Jéssica começou a dizer algo, a voz falhando, tentando corrigir a filha. Mas Juliano a interrompeu suavemente, dizendo que estava tudo bem. Mas não estava. Ou melhor, estava de um jeito que assustava profundamente, porque aquele título simples e inocente, vindo de uma criança pequena, havia cruzado uma linha invisível que todos eles vinham evitando cuidadosamente. Mari logo se acalmou completamente e saiu correndo com os irmãos para retomar as brincadeiras, a queda já esquecida com a resiliência impressionante da infância. Mas Juliano e Jéssica ficaram ali na cozinha vazia, um silêncio denso e pesado entre eles como névoa espessa. Jéssica tentou se desculpar, prometeu conversar com Mari para explicar que aquilo não era apropriado, que as crianças não podiam começar a criar expectativas equivocadas. Juliano a interrompeu com firmeza. Disse que não queria que ela fizesse isso, que não queria que reprimisse aquele afeto genuíno. E então as palavras começaram a sair, verdades que ele vinha segurando há semanas. Disse que eles precisavam parar de fingir que aquilo era apenas uma relação profissional comum, que ele não sabia mais exatamente o que eram um para o outro,
mas sabia com certeza absoluta que não era apenas patrão e empregada. Jéssica recuou como se tivesse levado um golpe físico. Tentou argumentar que ele não podia falar assim, que aquilo era inapropriado, que complicava tudo perigosamente. Juliano insistiu, perguntando por que não podiam reconhecer o que estava acontecendo entre eles. Ela respondeu com voz trêmula que por que isso mudaria tudo, porque ela trabalhava para ele, porque havia uma assimetria de poder que não podia ser ignorada. Mas já mudou, ele disse. Mudou quando ele a seguiu até aquela casa precária. Mudou quando ouviu João falar sobre ela dormindo no chão. Mudou quando ela chorou naqueles degraus e ele não conseguiu simplesmente ir embora e esquecer. Jéssica balançou a cabeça veementemente, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Disse que ele estava confundindo gratidão com sentimentos mais profundos, que ela e as crianças eram gratas, mas isso não significava o que ele pensava que significava. Juliano deu um passo em direção a ela, a voz carregada de emoção crua. Pediu que ela não lhe dissesse o que ele sentia, que ele sabia perfeitamente bem o que sentia, e sabia que ela sentia também, mesmo que não quisesse admitir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jéssica o olhou com olhos inundados de lágrimas e medo. Admitiu então, com voz quebrada, que mesmo que fosse verdade, não importava. Disse que tinha 3 filhos dependendo completamente dela, que não podia se dar ao luxo de arriscar a estabilidade deles por sentimentos. Que se aquilo desse errado, ele ficaria com sua vida intacta enquanto ela ficaria com 3 crianças e lugar nenhum para ir. A verdade brutal e inescapável daquelas palavras atingiu Juliano com força devastadora. Ela estava absolutamente certa. Havia um desequilíbrio fundamental de poder entre eles que não podia ser ignorado ou romantizado. Qualquer relacionamento que tentassem construir seria perpetuamente assombrado por essa assimetria perigosa. Ele perguntou então com voz derrotada o que deveriam fazer. Fingir que aquilo não existia, manter uma distância artificial e dolorosa indefinidamente? Sim, Jéssica respondeu com firmeza, apesar das lágrimas. Porque era a única coisa segura, a única coisa responsável. Juliano quis argumentar desesperadamente. Quis dizer que havia outro caminho possível. Mas, olhando para ela, vendo o medo genuíno mesclado com dor em seus olhos, percebeu que não tinha direito moral de pedir mais. Não tinha direito de colocar suas necessidades emocionais acima da segurança dela e das crianças. Concordou então, cada palavra pesando como chumbo. Disse que manteriam as coisas como estavam. Jéssica assentiu, claramente aliviada, mas também visivelmente arrasada pela conversa. Saiu da cozinha rapidamente, quase correndo, deixando Juliano sozinho com o peso esmagador daquela decisão necessária, mas dolorosa. Ele encostou no balcão de mármore frio, respirando com dificuldade. Tudo nele queria correr atrás dela, convencê-la de que poderiam encontrar um caminho, mas sabia que seria profundamente egoísta. Ela já havia perdido tanto, já havia arriscado tanto apenas para sobreviver. Não era justo ou correto pedir que arriscasse ainda mais. Reconhecer isso racionalmente, porém, não tornava mais fácil de suportar. Porque pela primeira vez em sua vida inteira, Juliano havia encontrado algo que queria mais do que sucesso empresarial ou acumulação de riqueza ou reconhecimento social. Havia encontrado algo genuinamente real e transformador. E justamente por isso não podia ter. A ironia cruel não passou despercebida. O homem que sempre teve absolutamente tudo, finalmente encontrou a única coisa que o dinheiro não podia comprar ou conquistar. E era exatamente por isso que ela permaneceria para sempre fora de alcance. Juliano ficou ali na cozinha vazia por longo tempo, ouvindo as risadas inocentes das crianças ecoando do jardim, sentindo o peso imenso do que poderia ter sido, mas nunca seria. E pela primeira vez em muitos anos, Juliano de Assis permitiu-se chorar.
Os dias que se seguiram àquela conversa dolorosa foram os mais difíceis que Juliano havia enfrentado em toda a sua vida. Ele e Jéssica mantinham a distância que haviam acordado, mas era como tentar ignorar uma ferida aberta que sangrava constantemente. Cada encontro casual nos corredores carregava um peso insuportável. Cada olhar que se cruzava acidentalmente era uma lembrança aguda do que não podia ser. Cada silêncio entre eles ecoava com todas as palavras não ditas que se acumulavam como água atrás de uma represa prestes a romper. As crianças perceberam a mudança mesmo sem entender completamente o que havia acontecido. João ficou mais quieto e observador, aquela maturidade precoce tornando-se ainda mais evidente enquanto ele tentava decifrar as tensões invisíveis no ar. Carla fazia menos perguntas, seus olhos curiosos agora carregados de uma preocupação que crianças não deveriam precisar carregar. E Mari, inocente e destemida Mari, continuava chamando-o de tio Juliano, sem entender por que a mãe ficava visivelmente tensa cada vez que aquela palavra saía de seus lábios pequenos. Juliano tentou desesperadamente se concentrar no trabalho que sempre havia sido seu refúgio, mas os números nas planilhas não faziam mais sentido. As reuniões com investidores e parceiros pareciam vazias de qualquer propósito real. Documentos importantes esperavam sua assinatura sobre a mesa por dias, porque ele não conseguia reunir interesse suficiente para lê-los. Tudo o que ele havia construído meticulosamente durante anos de dedicação obsessiva parecia subitamente irrelevante e sem cor, quando comparado ao que estava perdendo sem nunca ter tido de verdade. Foi em uma noite particularmente difícil, quando a lua cheia iluminava o jardim com aquela luz prateada e melancólica, que tudo mudou definitivamente. Juliano estava no escritório, olhando para documentos sem realmente vê-los, a mente vagando constantemente em direção ao chalé iluminado que podia ver pela janela. Foi quando ouviu a batida suave, mas determinada na porta. Seu coração disparou antes mesmo de saber quem era. Jéssica entrou sem esperar permissão, fechando a porta atrás de si com um clique definitivo. Ainda vestia o uniforme de trabalho, mas havia algo diferente em sua postura. Os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado recentemente, mas havia uma determinação férrea em seu rosto que Juliano não havia visto antes. Ela foi direto ao ponto, com uma honestidade brutal, que o deixou sem fôlego. Disse que não conseguia continuar fingindo, que havia tentado com todas as forças manter a distância, mas estava falhando miseravelmente. Que seu coração disparava toda vez que ela o via com as crianças, toda vez que cruzavam nos corredores, toda vez que ela ouvia sua voz, mesmo de longe. Admitiu que continuava sendo assustador e arriscado e completamente irracional, mas que havia algo pior do que o risco. Passar o resto da vida se perguntando, e se? Juliano sentiu algo fundamental se soltar dentro do peito, como correntes antigas finalmente se rompendo. Ele quis correr até ela, abraçá-la, prometer que fariam dar certo, mas se forçou a permanecer parado, lembrando das preocupações legítimas que ela havia levantado sobre o desequilíbrio de poder entre eles. Foi quando Jéssica revelou o plano que havia estado elaborando silenciosamente durante dias de insônia e reflexão profunda. Ela sairia da folha de pagamento como empregada doméstica. Já havia conseguido outro emprego através da ajuda de Sônia, trabalhando na cozinha de uma escola local. Não pagava tanto quanto o salário atual, mas era suficiente para suas necessidades básicas e tinha um horário que lhe permitiria passar mais tempo com as crianças. Juliano sentiu uma mistura turbulenta de admiração pela independência dela e dor pela ideia de perdê-la como parte de sua rotina diária. Mas antes que pudesse protestar, Jéssica continuou explicando. Ela pagaria aluguel pelo chalé.
Um aluguel justo de mercado, não um favor ou gesto de caridade, mas uma transação legal e clara que lhe daria direito legítimo de estar ali. Ele tentou recusar imediatamente. A ideia de cobrar aluguel dela parecia fundamentalmente errada. Mas Jéssica foi inflexível, com uma firmeza que revelava o quanto aquilo importava para ela. Explicou que precisava disso não por orgulho vazio, mas por dignidade essencial. Precisava poder olhar nos olhos dos filhos e dizer com verdade absoluta que haviam conquistado aquele espaço, que tinham direito de estar ali não por generosidade alheia, mas porque estavam cumprindo sua parte de um acordo justo. Juliano finalmente entendeu. Não era sobre rejeitar ajuda ou recusar conexão. Era sobre construir algo que pudesse durar precisamente porque tinha fundações sólidas, não apenas boa vontade ou paixão temporária. Era sobre criar uma base de respeito mútuo e igualdade que tornasse qualquer relacionamento entre eles possível sem as sombras constantes de dívida ou dependência. Ele concordou então, não apenas com palavras, mas com compreensão genuína. Aluguel justo, contrato formal, tudo nos conformes legais. Jéssica soltou um suspiro profundo de alívio, mas ainda havia tensão residual em seus ombros. Admitiu com voz vacilante que mesmo assim não havia garantias, que ainda eram de mundos muito diferentes, que as crianças já haviam se apegado a ele e sofreriam imensamente se aquilo não desse certo. Juliano finalmente permitiu-se fechar a distância física entre eles. Disse que exatamente por isso não poderiam deixar dar errado, que lutaria todo dia de todas as formas possíveis. Não prometeu perfeição porque seria uma mentira óbvia. Não prometeu facilidade porque a realidade era claramente mais complexa, mas prometeu presença, esforço, dedicação absoluta. Jéssica confessou ter medo, a voz tremendo. Juliano admitiu ter medo também, medo de não ser suficiente, de não saber como ser o que aquela família precisava, de falhar nas formas que mais importavam. Mas tinha medo maior ainda de passar o resto da existência se perguntando o que poderia ter sido se tivesse tido coragem. Ela deu uma risada molhada entre lágrimas e disse que eram 2 tolos completos. Ele concordou com um sorriso, limpando as lágrimas do rosto dela com ternura. Disse que preferia ser tolo e feliz do que sensato e vazio pelo resto da vida. Jéssica se inclinou para a frente, apoiando a testa contra o peito dele em um gesto de confiança que significava mais do que 1000 palavras. Juliano a envolveu nos braços, sentindo pela primeira vez em semanas aquela sensação profunda e verdadeira de que as coisas estavam finalmente no lugar certo. O mundo ao redor poderia ter opiniões, poderia julgar, poderia questionar. Mas naquele momento, abraçados no escritório silencioso, com a lua iluminando tudo através da janela, nada mais importava. Eles ficaram assim por um tempo que pareceu simultaneamente eterno e instantâneo. Quando finalmente se separaram, algo fundamental havia se transformado entre eles. Não era mais sobre impossibilidade ou medo paralisante. Era sobre escolha consciente, sobre coragem deliberada de construir algo real. Jéssica saiu do escritório com passos mais leves, deixando a porta entreaberta como um convite. Juliano ficou ali parado, sentindo o peso de anos de solidão cristalizada, finalmente se dissipando como névoa sob o sol. Pela janela ampla, observou o chalé iluminado nos fundos da propriedade. Imaginou as 3 crianças lá dentro, talvez já dormindo em seus colchões conquistados, talvez ainda sussurrando baixinho entre si, sua família. Não por laços de sangue ou obrigação social, mas por escolha deliberada e consciente, pela força mais poderosa que existe no universo, amor verdadeiro construído sobre fundações de respeito e coragem. Juliano olhou ao redor do escritório enorme, repleto de troféus corporativos e certificados emoldurados, e símbolos vazios de um sucesso que nunca o havia preenchido realmente. Percebeu com clareza cristalina que nada daquilo importava.
O que importava de verdade estava lá fora, naquele chalé pequeno que antes era apenas um espaço esquecido e sem propósito nos fundos de sua propriedade. Ele desligou as luzes e saiu, caminhando pelo jardim sob o luar. Mas pela primeira vez em anos incontáveis, não se sentiu sozinho. Pela primeira vez, desde que podia se lembrar, sentiu que tinha verdadeiramente para onde voltar. Tinha pessoas esperando. Tinha algo precioso que valia cada esforço para proteger e nutrir. No dia seguinte, quando o sol nasceu dourado e promissor, Mari correu pelo jardim recém-regado e se jogou em seus braços abertos com total confiança, gritando animada aquele título que agora ele podia aceitar plenamente. Ele a ergueu no ar, enquanto ela gargalhava com alegria pura e cristalina. João observava de certa distância com um quase sorriso que era progresso imenso. Carla aplaudia animada, seus olhos curiosos brilhando novamente. E Jéssica, parada na soleira da porta do chalé com a luz matinal iluminando seu rosto, olhava para eles com olhos cheios de lágrimas que desta vez eram inteiramente de felicidade. Era o começo, não de um conto de fadas irreal com final impossível, mas de algo infinitamente melhor e mais valioso, de algo genuíno e sólido, de algo construído conscientemente com coragem diária, verdade incondicional e amor que escolhia permanecer mesmo quando seria mais fácil fugir. Juliano de Assis finalmente entendera a lição mais importante da vida. Não era sobre ter absolutamente tudo. Não era sobre acumular posses ou status ou poder. Era sobre ter exatamente o suficiente do que realmente importa. E enquanto segurava Mari rindo em seus braços, com João e Carla se aproximando lentamente e Jéssica caminhando em sua direção com aquele sorriso que iluminava todo o mundo ao redor, ele soube com certeza absoluta. Ele tinha tudo. Tinha exatamente tudo o que uma vida verdadeiramente vivida precisava. E era mais do que suficiente. Era perfeito.